amigos, voltamos aqui. E a pergunta que eu vou te fazer é: tá chique aí? Aqui tá chique, né, Diego? Chique demais. Então a gente está aqui com o Diego da Locação e com a Pauline da Menegote. A gente vai falar de inovação. Parcerias estratégicas e nossa visão de futuro. Vamos lá. Estamos aí com novidades, né? O pessoal tá estarrecido aqui com as novidades que a Menegote trouxe para a feira. Então esse bate-papo promete, né? O Diego atua aí com franquias, né, Diego? Conta pra gente aí como que essa parceria tem impulsionado a sua franquia, como ele, como franqueador, tem levado resultados aí para a equipe comercial. Tá comprando bem, fica pedindo desconto, como é que é? Sempre tem uma chorada, né? Tem? Mas compra Diego, bem, para sim. de dar trabalho. Pessoal, o cara tá rico. Tem que dar trabalho mesmo, meu. A Menegote é um top 3 fornecedor lá da minha rede. É. Então são 4 lojas próprias hoje, mais 4 franquias operando. Cada pedido que a gente faz, a gente chora bastante. A gente já conhece esse perfil de locador, né? Então a gente já espera sempre essa chorada no final. E fala um pouquinho da sua trajetória dentro da empresa, quem é a Pauline, só para a gente conhecer um pouquinho melhor, né? Nossa audiência aí, saber um pouquinho mais sobre você. Tá certo. Eu agora já estou 16 anos no Grupo Menegote, comecei novinha, Começou com 10 anos, então. praticamente. Não, obrigada. Mas trilhei uma jornada na Menegote, né, para ir conhecendo vários setores da companhia. Até comentei ontem no painel, não era um objetivo meu mais nova de estar na empresa. Acho que é muito normal, né, um adolescente na época dos 18 anos não ter muito claro ainda o que quer construir como carreira. Mas trilhei um caminho longo, principalmente na área comercial, que eu acho, entendo hoje, sendo super rico no sentido de ter conhecido muitos clientes, ter viajado bastante, participado de muitas feiras, até receber o convite oficial do conselho da empresa para estar como presidente do grupo. Agora, então, completando 8 anos, né, de Menegote. Estamos esse ano completando 85 anos, então é um marco, né? Eu represento a quarta geração Uau! da família. Ou a gente sabe que isso não é comum, né? Hoje acho que 4% das empresas, é um indicador de mercado, conseguem passar dessa fase. Hoje, se a gente for pensar da primeira para a segunda, o quanto isso já é difícil, né? E estamos super fortes, 4 unidades, uma no exterior, nos Estados Unidos, o que vem sendo muito rico para nós no sentido de aprimoramento de produto, na parte de inovação. E 500 funcionários, é uma Uau! responsabilidade muito grande. Pauline, você acha que o mercado de fora ele traz mais novidade para cá ou que a gente leva mais para lá? Para Menegote, eu comento assim que foi muito importante começarmos a estar nesse mercado para melhorar a qualidade do nosso produto. Eu senti eles mais exigentes quanto a questões, por exemplo, de pintura, o capricho da solda, Detalhes. detalhes, né? Já na parte de inovação, são características diferentes de produto. Certo. Então, Até porque é um outro público. é outro público, são crenças diferentes, né? Acho que um dos principais pontos que me chamaram a atenção lá foi a questão de durabilidade de produto. O americano gosta de produto muito forte, até desnecessariamente forte. Sabe assim, aquele produto robusto, que talvez compara com betoneiras de antigamente, o que a gente fazia talvez 30 anos atrás, extremamente reforçadas, que hoje, se eu fosse fazer isso no Brasil, talvez ninguém compraria por causa do preço. Então, são características diferentes de mercado. Você tocou no assunto inovação com a Pauline, e a Pauline, ela é fera nesse negócio de inovação. Ô, Pauline, você trouxe um produto novo aqui na feira, lançou ontem. Eu acho que assim, ele não é só inovador, ele quebra alguns paradigmas, nisso que você acabou de falar. Então, fala um pouquinho pra gente sobre Aí, essa betoneira nova aí. agradeço se eu puder contar esse Por lançamento, favor. né? Com certeza. Essa betoneira, na verdade, assim, escutamos os clientes, os locadores, quais as suas principais dores. Então, em muitas visitas, a gente escutava a questão de limpeza do equipamento, né? Da betoneira. Poxa, a gente sabe que às vezes o cliente final não cuida como deveria na questão da limpeza, gruda concreto. Então, um tambor que evitasse essa questão de grudar o cimento, o concreto. A questão da durabilidade.
Então, até trazendo aqui já um case para vocês que eu acho que é bem interessante, testamos uma Essa aqui tinta. é novidade? Essa é a novidade, a Deixa eu dar Infinity. uma Até olhadinha. já complemento. Mas olha só, 3 anos atrás nós testamos uma tinta diferente para os nossos produtos. E era uma tinta que justamente era para o concreto pingar e escorrer. E aí nós fizemos o teste internamente com o pedreiro que trabalha conosco na empresa e a gente falou: senhor fulano, usa essas 2 betoneiras e me fala o que que tu achou de cada uma. Uma era normal e uma era pintada com a tinta especial. E a gente não teve o êxito, porque na primeira utilização ele não percebeu grandes diferenças. Ele falou: parece que tá diferente a massa aqui, mas eu não sei dizer o que que tá acontecendo. E foram algumas tentativas até a gente encontrar, poxa, vamos então pensar no material do tambor. E aí a gente desenvolveu então num plástico extremamente resistente, ao mesmo tempo flexível, que eu consigo bater, soltar o concreto sem quebrar. E a gente deu o nome de Infinity porque é um produto infinito, Durável, né? durável. Então, tendo os devidos cuidados, é um produto eterno. Agora, que inovação isso, né? A gente falar para o mercado de locação, poxa, eu tenho um produto que tu pode ter para o resto da vida. E solucionou uma dor do cliente que parecia impossível, porque como que você fala de uma betoneira que não gruda concreto, se o Exato, trabalho dela é exatamente tá com contato direto com o exato, concreto, né? exato. A Pauline fala que a gente inova muito pouco no ramo da locação, né? E Aham. ela, como fornecedora, ela tá em um nível acima na cadeia de fornecimento para gente. Ela toma essa frente, ela toma essa coragem. Por mais que no início a gente vá olhar para o equipamento que pesa metade do outro equipamento e vai ficar assim, poxa vida, será? Ela é É, em a gente torno tem uma de 100 resistência. quilos mais leve. Isso também é uma barreira, né? É, porque é o que você falou. Há 30 anos atrás, a betoneira já pesava muito mais. Hoje a gente conseguiu, com tecnologia, reduzir peso, mas o público ainda está acostumado com isso. Uhum. Agora caiu o Acabam peso um assimilando o monte. peso à qualidade, você acha? Tem locadores que sim. Aham. É, o público nosso, no geral, né? A gente também já estava discutindo esse assunto sobre o preparo técnico do público de obra, desde o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto. A gente sabe que a gente fica muito preso no tradicional. Quando vem inovação, demora um pouco para entrar, né, para aderir no mercado. Para quebrar a barreira, né? É Até um de um tra- certo preconceito. Poxa, plástico? é Será que isso dá porque certo? Não o é normal. inovador, É, a gente fica pensando, o inovador é um cara o muito plástico quebra, corajoso. né? O inovador é um cara muito corajoso, que ele dá a cara, ele se submete talvez ao ridículo, mas vamos pensar num negócio do nível industrial da Menegote, com o tempo de vida que tem. Não tem medo. Não tem medo. Sabe o que está fazendo. Então não está fazendo brincadeira, né? Eu acredito também que a minha empresa seja bastante inovadora em muitos pontos. Só que para o mercado entender e aceitar, leva um tempo. E a gente gosta de inovar, a gente vai inovar, a gente vai correr risco, vai A gente sabe ser que vai taxado de errar, maluco. né? Sabe que alguns projetos também não vão dar certo. Mas realmente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E é aquilo que a gente escuta muita gente falar, mas nem todo mundo consegue fazer. Erra rápido, corrige rápido. Não, e exatamente, assim, é difícil você errar se você escutar a dor e resolver. Então, acho que esse é o ponto de partida, né? A questão da limpeza era um principal problema. Temos outros, né? Temos betoneira que acaba estragando, queimando o motor, kit, porque o locador ligou ela carregada. Então, a gente trouxe outras inovações nela, através de um kit inteligente, que ele também sinaliza e não deixa acionar a máquina se tem uma oscilação de energia, ou se a máquina está carregada, ou se está com uma extensão maior do que deveria. Então, isso mitiga vários problemas que o locador tem no dia a dia. Então, tem tudo para ser. Na verdade, já está sendo um sucesso, Então, né? é uma empresa que escuta o cliente e coloca em ação, né, coisas relevantes que resolvem os problemas deles. Uhum. Eu percebo que quando as empresas têm essa mentalidade e não têm medo, elas conseguem puxar o mercado, porque assim, primeiro você faz, todo mundo assusta, alguns criticam, depois está todo mundo te copiando, É, né?
a gente vê que isso acontece quase sempre, se não dizer sempre, quando Uhum. uma inovação traz uma polêmica, né? E a gente ficou muito feliz por vocês terem escolhido a imersão para Exato. trazer essa inovação, né? Essa decisão foi sua? Do grupo, Do né, grupo? de mais pessoas envolvidas, mas, eu acredito que um evento desses merece, né, algo nesse sentido, assim, o locador vem para cá para presenciar algo diferente, além da questão de networking, não ver os produtos que eles estão acostumados a ver no dia a dia. Então a gente entendeu que seria o momento perfeito para isso, né. E vocês fizeram Criamos uma bagunça aí ontem, né. uma bagunça É, maravilhosa. Eu escutei daqui do estúdio, mas como eu passei lá na frente, gente, quem não estava aqui, infelizmente perdeu, mas olha, vocês colocaram um laço, né? Cobriram, fizeram todo um suspense. era uma Ferrari Aham, coberta, né, aham. Na hora que eu a passei, eu nossa falei, Protegida, gente, é um Ferrari. carro. protegida. Olhei rápido assim e falei, nossa, vamos sortear um carro, Uhum. será? E todo mundo fica ali, o que será que é isso, né? Essa estratégia também. E essa bagunça, né, até relembrando, nós começamos não, desculpa, nós fizemos também ano passado com o lançamento da Kai Pitoneira. A gente lançou um produto para fazer drinks, uma betoneira. Uau! Então, também foi algo que nós vimos no mercado, clientes usando as nossas betoneiras para fazer bebida, para fazer bagunça, mas não Muito era bom. adequado, né, na Aham, betoneira comum tem metais pesados, não faz bem para a saúde. E aí também desenvolvemos uma betoneira com um tambor de inox, aham. e isso também gerou uma repercussão muito legal, então acho que é muito de estar atento E tá às vendendo? oportunidades, está vendendo, os clientes gostam para fazer inauguração Que de obra, bacana! para locação, para festa de formatura de engenharia, Quem iria arquitetura. imaginar, né, que uma coisa que você for pensar não tem relação, você Exato. precisa ter coragem, né, para fazer o lançamento como Precisa esse. estar atento ao mercado, né, Aham. e ver essas Cara, pequenas genial essas oportunidades. coisas Eu que tô o muito Menegote impressionada, faz. porque assim, a gente vai em feira de eventos, né, a pessoa coloca água na betoneira, cerveja, põe gelo, né. A betoneira virou um cooler, aí tem gente que tira foto com criança lá dentro, A gente né. vendeu para fazer pão de queijo também, Meu para Deus! mexer cereais, então tá indo para outros segmentos que a gente nem imagina. É verdade, tem gente que aluga a betoneira comigo para preparar o trato dos animais, É, preparar a ração dos animais. Então, tem exatamente. vários usos mesmo. E ainda falando em diversidade, Paulinho, a gente enxerga que a Menegote está cada dia mais trazendo produtos para ampliar o portfólio. E você enxerga que essa ampliação de portfólio da Menegote também é um apoio para o locador? Isso aí também é visando o mercado da locação? Nós, assim, para comentar um pouquinho de estratégia, né, nós temos muito claro na nossa missão que a gente tem a missão, a frase é nos tornarmos líderes em todos os segmentos que a gente atua. Então, o que que é uma liderança para Menegote? Estar entre os top 3 do Brasil, isso falando do mercado nacional. Então, se eu entro no mercado de compactação, por exemplo, trouxe um produto novo nessa linha de produto, eu sei que eu tenho um tempo para buscar em X anos a liderança dessa família. Então, essa é a nossa estratégia quanto a novos produtos. Eh, a gente tem um comitê hoje na empresa, né, que funciona todo mês, uma reunião com os diretores e com os gerentes que são estratégicos para a parte de desenvolvimento de produto, que vem novas ideias de produtos. Então, veio uma ideia, exemplo, uma xícara diferente. Gente, a gente consegue lançar isso e daqui 5 anos sermos top 3 no Brasil? Não, não tem a ver com a gente. Então, não é foco. Consigo lançar um compactador e ter uma estratégia? Conseguimos. Então, isso está aprovado. Então, todo produto que a gente entra é buscando uma liderança. Acho que isso dá uma força, inclusive, um poder de negociação, né? Se eu tenho volume, eu consigo ter preços melhores. Qualidade de tomada de decisão com essa visão de futuro. Exato. Então, quando tu comenta em mix, né, essa é a nossa estratégia, assim, eu ter um mix completo, sabendo que eu posso, buscar uma liderança no mix de produto. Eh, ainda dentro dessa busca de top 3 aí no mercado, você diria para as locadoras alguma coisa assim: "Ó, nós como fabricantes
enxergamos as locadoras com as seguintes oportunidades. Você Uhum. conseguiria trazer alguma coisa nesse sentido para gente? Assim, o que eu vejo como um assunto muito atual é a questão de IA, né, de RPA, robotização. Então, claro, cada locação com suas devidas proporções de desafios, né, mas eu vejo que isso é futuro. A gente sabe que tem muita oportunidade para melhorar processos automatizando. Então, acredito que provavelmente essa seja uma das grandes oportunidades de locação na parte administrativa, né? Porque daí vamos pensar na parte de manutenção, é difícil, né? Aí acho que é muito na inovação do produto mesmo. O que que a gente pode ajudar para facilitar nesse sentido de trocas mais rápidas de peças, mas no administrativo, a parte de inteligência artificial, ajudar em faturamento, lançamento de nota, tem coisas que se a gente está fazendo todo dia repetitivas, a gente sabe que já tem alternativas Já tem uma inteligência artificial para te para não ajudar. fazer mais, né? Paulina, interessante esse ponto que você tocou, né? A gente percebe que algumas locadoras ainda têm dificuldade de instaurar processos. E quando elas têm um exemplo de uma empresa como a de vocês, e uma pessoa com a sua importância no mercado, falar para ela com tanta clareza que isso realmente ajuda, isso quebra barreiras, isso faz com que o locador que está assistindo a gente, que vai assistir depois, pense um pouquinho melhor, né? E fale, poxa, se a Menegote está onde está, chegou, né, nesse lugar, por que não seguir esse caminho, né? É muito importante a gente posicionar e falar abertamente para o locador, para ele se abrir para os processos, para ele se abrir para essas novidades, né? E não ficar preso ali naquele jeitinho que era o pai que fazia, que era o avô que fazia e que ele vai. Porque senão eles vão ficar para trás, concorda? Sim. É, é, é difícil a questão de conseguir explicar o peso, o tamanho de locadores. A gente sabe que é difícil, às vezes, para um locador menor já estar pensando nisso, sendo que Sim. tem tantas coisas menores para fazer ainda antes, né? Mas aí, quando eu tiro a parte do inteligência artificial e falo em processo, processo é o básico, né? Então, é o início para tu ter uma gestão organizada, que numa falta, numa doença, num acidente, as coisas continuem. Então, isso eu sou muito defensora, assim. E a sua fala foi muito pertinente no ponto de, se tem uma coisa que eu faço todo dia repetidamente, de repente eu posso ter algum recurso tecnológico que me substitua naquela função para eu conseguir me dedicar em outra. Uhum. E você falou isso com muita clareza, e eu acredito que isso vira uma chave nas pessoas, né, Diego? Genial. Olha o que a Pauline falou. A gente tem as coisas pequenas, mas processo é básico. O processo tem que ser tratado e enxergado como uma coisa pequena. E a gente sabe, poxa vida, uma pessoa sozinha que começou um empreendimento dentro de casa, que não tem aquela base de ter passado como funcionário ainda de empresas talvez muito boas para terem levado essa cultura para ele. Então ele não teve essa cultura no trabalho, não teve essa cultura às vezes estudando e sozinho ele não vai conseguir. Uhum. E é onde eu enxergo um potencial no mercado. Então, falando do lance de franquias, o que que é uma franquia? É você entrar num lugar onde você já vai encontrar seus processos prontos. Então, você não Eu ia precisa fazer parar exatamente para essa pergunta para construir você. sozinho. Isso é um ponto É importantíssimo. uma chave Quanto tu ganha interessante. de tempo saindo na frente, recebendo processos, né? Eu tenho um cálculo, Pauline, que a gente consegue fazer uma empresa, um empreendedor de locação, crescer 10 anos em 2. Uhum. Então, o que ele demoraria se esforçasse para construir em 10 anos, entre patrimônio, construção de marca, maturidade de processos, ele na franquia a gente consegue entregar esse crescimento em 2 anos E olha, mitigação, né, de falando de riscos. gestão de riscos, né? Quantos riscos nós temos? Você Ô, está investindo, às vezes, todo o seu patrimônio, né? E investindo em algo que depende 100% de você. Com a franquia, não. sem experiência, Então, perfeito. né? A Thaís está aqui recebendo um monte de aula de um monte de coisa. Você acredita, Thaís? Eu vou sair daqui voando. Ideia. A cada podcast que eu tô tendo a oportunidade de fazer, eu fico mais apaixonada pelo ramo,
né? Tô aprendendo muita coisa. É, a gente recebeu uma outra pessoa, né, falando sobre franquias ontem, né? Eu falei, gente, cadê minha caneta que eu vou comprar uma agora, né? Porque assim, quando a gente fala de know-how, você está pegando ali um processo pronto, já com um bom fornecedor, já não errando onde você errou, né? Já sabendo que caminho seguir, já com bom posicionamento, porque assim, tem pessoas que começam uma empresa com boas intenções, com boas orientações, mas sem nenhuma experiência, e a gente precisa de malícia em todo o mercado. Então, a gente pensa, né? 10 anos em dois. É possível, eu acredito sim, porque você já traz, né, a receita do bolo ali. Você não vai precisar ficar. O sistema, né, que já entra Solidido, já jogando. vivido. Gente, é 10 anos em dois. Por quê? Se vocês sabem, eu tenho aproximadamente 500 alunos no setor de locação. Então, são locadoras de norte a sul, várias culturas, vários estilos de condução de negócios. E eu consegui trazer dados dessa grande turma, né? Um dado era o seguinte: numa mentoria de 3, 6 meses, eram despertadas ali 10 ações, por exemplo. Cara, se você executa essas 10 ações que o seu mentor está te indicando, a sua locadora toma outro nível de profissionalismo de negócios, né? E aí as pessoas executavam 2, 3 ações e tinham um resultado X. Eu pensei, não, ainda não estou feliz nesse mercado. Eu ainda posso fazer mais pelo mercado. E aí a alternativa foi conseguir criar uma franquia para que as pessoas iniciassem buscando essas 10 ações. Estou trazendo 10 ações, são muito mais. Mas comparativo entre como mentor, o que eu consigo fazer, eu consigo extrair das pessoas lá na ponta com ação, é bem diferente do que eu consigo já com franquia. Então, realmente, Thaís, não é só eu acredito que é 10 em 2, não. É fato. É fato. A E Paulina alertou a segurança, né? exato. E quando tu fala em 2 anos, eu me lembrei também de um dado que eu escutei recentemente que eu achei muito interessante. Antes da era da internet, a gente, todos nós aqui, né, estudamos, nossa faculdade antigamente nos atendia para o resto da vida. Vamos pensar nos nossos pais, avós, né? Estudei uma vez, o conhecimento que eu adquiri me atendeu para o resto da minha vida. Depois da era da internet, informação mais rápida, mais informação, mais conteúdo, reduziu para 5 anos. O tempo que a gente, que o conhecimento é válido, até você precisar adquirir um novo. Com a vinda da inteligência artificial, caiu para 2 anos. Por isso que eu lembrei que falou de 2 anos. Então, como está tudo mais rápido, é absurdamente diferente, né? Se a gente for pensar, eu tenho que estar todo ano me atualizando. E aí, tendo um apoio de uma franquia, o conhecimento também, em partes, pode ser filtrado de uma forma melhor que fala, cara, tu precisa se atualizar nisso aqui. Não fique satisfeito com o que tu sabe de anos atrás. O mundo está mudando, né? O conteúdo está diferente. Então, é muito importante. Acho que também esse apoio da franquia, tá? É bom conversar com quem entende, com quem demonstra, com quem consegue enxergar bem rápido o que você está fazendo. Então, a Pauline citou a inteligência artificial. Hoje a gente tem inteligência artificial realmente em 2 pontos estratégicos para a gente. O primeiro é no recursos humanos. Então, a gente tem um chat que tem toda a base de conhecimento do nosso negócio. O funcionário da locação ele pode chegar para esse chat e perguntar: o que eu posso fazer hoje para ser um ótimo funcionário na locação? O que eu posso fazer hoje para que eu tenha um aumento de salário? Para que eu possa ter uma progressão na minha carreira? Isso já está tudo programado à disposição. Que Uma bacana. outra utilidade muito interessante que a gente já está funcionando, a gente tem um profissional em inovação. Riquíssima. E a gente está falando com a Menegote, que é a rainha da inovação aqui no nosso mercado. Então, eu acho que esse podcast ele faz sentido ser entre a locação e a Menegote, por conta da visão das mentes, Com né, a que estão no negócio. tecnologia, assim, o funcionário nunca mais vai poder falar que ele nunca teve um feedback. Não pode, o feedback está lá online. Tá lá. Mas tu sabe que o tema de inovação, a primeira etapa é o aculturamento.
né? Então, pensando no meu negócio, no teu negócio, é como realmente deixar o pessoal à vontade com o tema, entendendo que inovação não precisa ser nada de outro mundo. Não Pois precisa é, não é criar assombroso, não é um termo assombroso. Não, não, você não precisa criar um robô, né? não. Não precisa chegar na empresa com. Ah, não fala assim. Eu tenho uma super secretária, ela se É. chama Lia, locação IA. Ela é uma ótima vendedora, ela escuta seu áudio, ela te responde de uma forma humana, O e ela é um robô. atendimento, o Ela é um robô. atendimento é Eu algo falo que no está bom no Atendimento sentido assim, que você inicial. pensa em inovação e a pessoa, às vezes ela tem uma dica Eu falei simples. brincando. com análise de carteira de clientes, Às vezes ela né? tem uma dica muito simples e ela tá achando que aquilo é pequeno, mas não é, é grande. Então, ela pensa que chegar e inovar é criar um bobobi. E não é, né? A gente falou ontem do exemplo de uma situação da Colgate, né? Com o pessoal aqui de uma outra locadora, e aí ele contou a história, né? Que o pessoal estava tendo problema de algumas caixas que estavam indo vazias para o cliente. Já ouviram essa história? Sim. Não. Não? Eles estavam com reclamações que o mercado recebia a caixa vazia. Aí eles criaram um robô que pegava a caixinha assim, colocava na balança, pesava para ver se tinha o produto ou não. E imagina, tudo passava pelo robozinho para pesar, para depois ir pro cliente. E aí eles perceberam que esse problema acabou, não tiveram mais essa reclamação, mas que o robozinho estava desligado. Aí o cara que estava lá na operação falou: não, a gente não usa esse robô, não. A gente colocou um ventilador na esteira e a que tá vazia voa. Simples e genial. E não gastou nada, não precisou criar nada muito absurdo, né? Então, às vezes, você não perguntou para a pessoa que está lá na ponta, né? Como é que resolve esse problema. E a inovação, ela pode ser simples e resolver a situação de uma forma muito eficaz, né? Exato. O objetivo da inovação sempre é melhorar os processos, reduzir custo, aumentar a produtividade, reduzir o tempo de uma esteira. No final, a rentabilidade, né? Sempre, por exemplo, a Lia, ela não me cobra férias, 13º, ela trabalha 24 horas por dia. Coitada da Lia, gente. Hã? Coitada da Lia. Não, ela é gente boa demais, cara. Faz um Na teste, troca uma Menegote é a ideia com Beth. ela. Beth, De betoneira Menegote, né? Beth. adorei. Ô, Pauline, eu não conheço, mas tem uma outra empresa que tá aqui que tem robô. Tem um Será? robozinho de atendimento. No atendimento, né? Será que é só nós dois? É, É de nome assim, também não me recordo. que Se a sua legal, cara. empresa Pode tiver ser um mesmo. robô, Dá um fale like pra agora gente. Ou cale-se para ou sempre. cala-se para Se sempre. você não, se você não tem, ó, te dou um prazo pra você botar um robô de atendimento aí, gente. E é o que tu comentou, sem perder a customização, o relacionamento. Então, não é nada. A gente sabe que tem muitos clientes que preferem a tratativa pessoal, ou pessoal que eu falo nem no telefone 1 a 1, né? É, Mas é saber como programar esse robô para não perder isso, né? A essência do negócio, que é o que a gente se preocupa muito, o Os assuntos atendimento. certos, né? Nos temas que você sabe que precisa, Exato. que vai agilizar um processo, não vai atrapalhar a pessoa, né? Então, você tem uma coisa que te perguntam todo santo dia. Às vezes tem uma coisa simples, o WhatsApp tem uma ferramenta de respostas prontas que muita gente não conhece. Então, se a empresa não tem condição de colocar um robô, ela pode criar um processo simples no WhatsApp Business. E tem muito empresário que não conhece. Você coloca lá a barrinha invertida e já tem a resposta pronta. vamos voltar, Thaís. Isso aí é você chegar na ferida aqui da gente, ó. Poxa, vocês não fazem o básico, mas sabe por quê? Voltando lá no processo. O empresário, ele entra num olho do furacão ali, ele não tem tempo para parar 1 hora no dia dele, e falar, poxa, vou fazer aquela ideia da Thaís. Quais são as perguntas mais comuns, repetitivas, e como que eu vou escrever elas, como eu gostaria que alguém respondesse. E vou facilitar a vida do meu vendedor, vou programar lá no WhatsApp do meu vendedor. Gente, é 1 horinha por dia para você se dedicar em alguma coisa. Só que você não tem uma cultura de investir essa 1 horinha. Você só corre atrás de apagar incêndio muitas vezes. A pessoa pensa que está perdendo tempo, né, com essa 1 horinha. Não, não tenho tempo para fazer isso.
E no final da semana, se ela gastou, investiu essa 1 horinha, ela ganhou 5, né? A Ao longo do tempo. inovação, eu acho que, né, assim, ela parte do principal executivo do negócio, né? É a pessoa que tem que puxar, que tem que estar à frente, que tem que acreditar que isso vale a pena, né? Então, contando um pouco da Menegote, o nosso negócio foi assim. Puxei à frente, falei que o tema era importante, comecei a culturar todo mundo sobre, buscamos ajuda externa. Se a gente não entende o que fazer, como fazer, vamos buscar quem já sabe e vamos aprender, né? A gente, ano passado, pensando muito nessa questão da RPA, busquei informação também de mercado de indicador, adoro indicadores. Então, assim, quanto que é o normal uma empresa do nosso porte estar investindo nisso? Contra indicadores não tem argumento. Exato. Então, assim, poxa, no mercado de Santa Catarina, né, nossa empresa está em Jaraguá, Santa Catarina investe, se eu não me engano, era 3 ou 4% do faturamento em setor de TI, que é quem geralmente está à frente das principais iniciativas de sistemas, né? E aí eu vi, poxa, meu indicador está bem menor. Então, assim, isso me ajudou a entender por que que o time de TI estava solicitando mais pessoas, mais investimentos, para eu continuar conseguindo manter meu negócio atualizado ou à frente, né, dos demais. Então, pensando numa locadora, se o principal executivo está também acreditando que isso é importante, mas não sabe como fazer, poxa, eu vou buscar uma ajuda de alguém que veja meu negócio com um olhar diferente, ou que eu escute um cliente e pense como que eu posso estar ajudando, né? Nesse sentido todo, a gente vê muita economia burra. Uhum. O principal gestor, ele tá preocupado com coisas que ele não tem controle, coisas que não são papel dele. Ele Confiar e delegar nas não pessoas, né? confia, não De delega. passar. Hoje é terça-feira, eu tenho a minha rede para zelar, só que eu consigo estar num evento os 3 dias do evento. Por quê? Porque eu me dediquei um grande tempo para programar todo esse organismo que é uma rede, que é uma empresa. E tomando muito cuidado para não fazer economia burra. Vamos dar um exemplo de economia burra. Eu vou para o evento imersão, só que eu vou me hospedar fora do local do evento. Eu vou perder tempo de manhã me deslocando, eu vou correr riscos, vou chegar mais tarde no evento, vou ter que ir embora mais cedo do evento. Vou ter uma tensão ali de esperar Uber, buscar Uber. Gente, será que valeu mesmo essa economia? Eu sempre olho para a economia buscando evitar a economia burra. Dá um exemplo de economia burra que você vê no nosso negócio, por favor, Paulinho. Nossa, que difícil. Você vê, pô? Thaís, vamos Não dividir. consigo pensar em nada assim rápido. Eu Vamos, consigo, mas. fala você. Então vamos embora. Ai, O- gente, pensei em Mestre nas várias. locadoras, Pensei em economias várias, mas eu burras. não sei se eu devo. Que medo, Eu Thaís. Não acho que sei se eu faz uma devo dizer. provocação, Thaís. Não, são várias provocações. Às vezes a gente vai ver economia burra na nossa vida. Poxa vida, vamos fazer mais um cálculo de economia burra aí na locadora. Não, passou um filme na minha cabeça quando você foi falar É? de economia burra, porque eu já fiz várias economias burras e no final das contas eu falei, gastei Dei mais mal? do que. Posso contar uma Por favor. engraçada? Foi até uma questão de experiência, assim, né? Eu me mudei para Florianópolis. Eu tava gastando muito com Uber. Eu me assustei a hora que eu vi a fatura, assim. E lá o pessoal anda muito de patinete, né? Só que eu estava numa casa que é no continente, não é na ilha. Mas assim, do continente para a ilha é uma rua. E aí eu aluguei um patinete. E aí eu passei da ponte, que eu não podia passar. E aí ele é por hora, né? Que vai rodando ali. E aí eu não sabia onde eu tinha que deixar aquele patinete. Ele parou. E eu não consegui atendimento e eu fiquei 1 hora ali com aquele. Gente, o Uber ia dar R$ 20, acho que eu paguei 150 Meu Deus. no patinete, porque eu quis economizar. Falei, ai, estou gastando muito com Uber, meu Deus, eu preciso pensar numa forma aqui de me locomover de uma forma melhor. E tive a brilhante ideia de pegar um patinete numa cidade que eu não conheço. Não perguntei para ninguém como é que ele funcionava, porque não tem problema. Hoje eu sei pegar o patinete. Exato. Mas, gente, aí de R$ 20 eu gastei 150. Exato. É um exemplo de economia De burra. economia burra. É você não refletir no que você está fazendo. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida,
eu vou conseguir 50% de economia na compra de um produto Eu tava contra o pensando outro. nesse. Quer, Investimento quer em seguir? produto. Não, pode ir. Eu vou comprar um produto que custa 50% do outro. Ó, legal. Mas esse produto você tem um, dois na sua locadora. Cara, aquilo ali não é o foco. Você compra logo o que está ali na sua mão, que vai te entregar rápido e custa o dobro. Isso aí não representa nada no geral da sua locadora. O investimento de locação e equipamento tem que ser muito bem pensado, né? Tanto na questão de payback, que traz retorno, às vezes, cuidado com o caixa, né? Mas o que faz sentido para o negócio, que é uma locação garantida. Aí, quando tu fala em qualidade de produto, né? Às vezes eu vou comprar um produto igual, mais barato. O barato às vezes sai caro. Verdade. Então, É Eu o, penso nas pessoas. é o olhar do mix. Quem não Bem, investe no time, isso aí sai caro. não Contratar pessoa ruim sai treina. mas caro. isso é um dilema hoje em dia, né? A gente estava falando também muito sobre essa rotatividade de pessoas, né? Aham. Poxa, tu investe numa pessoa, dá 3 meses a pessoa Mas se a cultura sai do da sua negócio, empresa é né? forte, se a pessoa ela tem identificação, você consegue gerar o senso de lealdade nela, ela não vai sair para, né? Ela não vai Poxa, sair de uma É empresa. fácil falar, mas difícil é, fazer. É, eu ia falar muito mais palavras para falar a mesma coisa que você sim, falou. mas a É gente, romântico. a É romântico. gente, né, tem um trabalho com isso também. E aí a gente vê que às vezes você quer economizar R$ 300, né? Não quer levar o teu funcionário para almoçar, porque Eu a acho pessoa, que tu falou em a sabe? economia burra, também acontece a questão de salários, né? Às vezes a gente vê um baita profissional ganhando muito bem, a gente pensa, não, vou pegar o mais barato que está dentro da minha política de cargo de salário. Exatamente. E eu tenho que cuidar para não esculhambar toda a minha questão de folha, né? Uhum. Mas, poxa, às vezes eu perdi um baita profissional, né? Então, às vezes pode ser uma economia burra. É uma economia burra, porque Quanto que uma outra vai pessoa. trazer a mais um cara bem capacitado, mais caro? Vendedor, né? Muita gente não investe no vendedor, só suga do vendedor, né? É. E aí é a pessoa que traz a sua receita, é a pessoa que, eu sempre falo isso, o vendedor ele precisa ser a pessoa mais feliz da sua empresa, é com quem o cliente está falando. Então, nossa, eu vejo uma empresa com posicionamento sensacional. Aí a pessoa que vai me vender tá assim, ó, sugada. Combina, né? Pessoal, eu acho que a gente podia começar a buscar um resumo aqui de toda a nossa prosa. Bora? É, a gente, na verdade, vai precisar encerrar mesmo. Vamos fazer um Estamos chegando resuminho? bem. Deixa eu ver. Pede autorização lá, Thaís, pra gente fazer um resumo. Um resuminho. Ó, a gente. 2 minutinhos, não Tá tem? bom? 2 minutinhos. O papo tá muito bom. A gente entrou aqui em assuntos muito gostosos de se falar. A gente pode fazer uma live depois, né? Já. Dá pra gente Eu conversar gostaria de mais. Mais tempo. contar sobre o nosso programa de inovação. Então, a gente combina outro momento, Hoje já contar como a gente estouramos. estruturou isso na empresa, que está Você- fazendo diferença no resultado de lançamento de produto. A gente conversa novamente. Ótimo. Eu tô pertinho de você, eu acho, né? A gente tem um podcast mais perto ali, então a gente pode falar de novo. Aí você vai ter que viajar, Diego. Eu adoro viajar. O cara disposto, disponível, equipe bem treinada, então tá, né? Sou bicho solto. Olha só. Ah, resumindo, usar a inovação, buscar eh, você ser um pouquinho mais audacioso nos seus objetivos. Você olha o objetivo e estrutura suas decisões sobre esses objetivos. Resumo do que a Pauline trouxe na minha visão. Resumo do que eu trouxe aqui. Evita economia burra na sua vida e no seu trabalho. Eu acho que aí é o grande caminho. Economia burra, onde que a gente trouxe? Nos seus exemplos do dia a dia, nas suas compras, em não envolver o seu tempo no que realmente leva a crescimento para sua empresa, por exemplo, processos. Resumido, Thais? Resumo. Muito bem. Resumido? Ótimo. Tá bom. Pessoal, muito obrigado aí, todo mundo da audiência. Excelente. Fala um pouquinho também pra gente encerrar. Ele resumiu tudo, Resumiu né, tudo. Diego? Tudo certo, tudo certo. Mas acredito que sim, a provocação o nosso mercado hoje de construção, ele é pouco inovador, né? Então fica essa provocação para todo mundo, poxa, o que a gente está fazendo dos nossos negócios para mudar o jogo, para a gente ser mais protagonista, para a gente conseguir entregar coisas novas para os nossos clientes, tanto locador quanto indústria fornecedor, né? E
E a gente vê que tem muitos caminhos disponíveis. É só a gente querer dar foco para o que precisa, administrar bem o tempo, né? É, acho que a administração do tempo é o assunto também do momento. Nossa, porque A gente vai ter que Gerenciar caro. a agenda. tempo é caro. A gente vai ter que fazer um programa. Vambora. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Esse episódio foi quentíssimo, muitas provocações aí, então vou deixar um recado para vocês. Não façam economias burras. O Diego trouxe esse tema aí e ficou martelando aqui na minha cabeça. Pauline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que é super corrido. Diego, super obrigada também pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente volta já já com mais um episódio. Se fosse você, eu também não saía daí, não. Beijo.